Sabe de uma coisa que eu tenho reparado muito ultimamente, e eu aposto, eu tenho a certeza que também você já percebeu, a galera mais jovem simplesmente não querem mais trabalhar num emprego presencial, aquele emprego tradicional. Tanto é uma verdade isso, é só você dar uma olhadinha aí nas vagas de emprego. Na minha cidade, McDonald's está precisando de pessoas para trabalhar, lojas de atendimento ao público está precisando, farmácias, drogarias, todos estão precisando de gente para atender aquele famoso serviço presencial. E parece que virou um consenso de todo mundo, um consenso até silencioso, que se a vaga exigir para o escritório ou qualquer coisa assim do tipo, todo santo dia você pegar a condução, você se locomover até aquele local, a pessoa já vai torcer o nariz, a pessoa não vai querer. E aí que eu também notei, muitas pessoas mais velhas, aquelas pessoas que trabalharam nesses serviços, ou até mesmo a mídia tradicional, que vocês sabem muito bem, olha pra isso e fala, essa geração não quer mais trabalhar, essa geração é preguiçosa, é aquela famosa geração Z, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é a preguiça ou será que a gente finalmente acordou para uma realidade que não faz mais sentido nenhum? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Por que será que o trabalho dos sonhos para muitas pessoas, principalmente os jovens, é trabalhar em home office? Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória, qualquer coisa assim do tipo, como açaí, pão de queijo, a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir o seu comentário. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Canva do Zero ao 5K é o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, eu vou ser sincero aqui com vocês, que eu acho que quase todo mundo pensa assim. Trabalhar presencialmente, num escritório, qualquer, serviço aí tradicional, mano, a gente sempre vai entrar naquela questão do tempo. Mas o que você que tá dizendo isso? Pensa assim comigo, aquela rotina de trabalho tradicional numa cidade média ou grande. Você acorda às 6 da manhã, tem que se arrumar, tem que pegar uma condução, isso, aquilo. Se você não tiver sua própria condução, né, se o seu serviço não proporcionar um vale transporte, isso, aquilo, você vai ter que ir de ônibus ou qualquer coisa assim do tipo, e dependendo da situação, leva de 1h30 a 2 horas. Isso na melhor das hipóteses, né, sem contar o trânsito aí, né, alguma coisa que sempre acontece no caminho. Então você vai levar entre 2h30 para ir e para voltar do seu serviço, beleza? E você trabalha numa escala aí 6 por 1, 8 horas por dia. 8 horas com mais, 4 horas aí, já são 12 horas teoricamente do seu serviço, certo? Que você vai ficar fora da sua casa. Aí você sempre vai levar essa conta. Pô, essas 4 horas que eu tô levando, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, se eu tivesse no serviço home office, eu não teria essa preocupação toda. E também fora o risco, né? Que pode acontecer algum acidente, isso, aquilo, a questão que pode acontecer algum atraso e vai ser descontado no seu salário. Então isso acaba sendo exaustivo. Você, querendo ou não, acaba priorizando mais o tempo. E o tempo, meus amigos, é o que a gente tem mais precioso nessa vida. E o que eu reparei muito é que essa juventude está priorizando muito essa questão da qualidade, da qualidade do tempo, o tempo que está sendo gasto. Então a gente está vendo um fluxo muito grande de serviços voltados mais para a área remota, né, o trabalho home office, porque eu vejo que muitos jovens argumentam assim, cara, eu vou gastar 4, 5 horas de locomoção e eu trabalhar mais 8, então praticamente eu estou trabalhando o dia inteiro fora e não estou recebendo por isso. No home office essa dinâmica é completamente quebrada. Você acorda, sei lá, 9 horas da manhã e começa o seu serviço no seu conforto, na sua casa e tal, e trabalha as mesmas horas, as 8 horas que você trabalharia no serviço tradicional aí, só que sem pegar aquela condução toda, sem aquele estresse todo que é o que mais acontece. E isso que eu vejo é que muitos jogam na mesa. Eu prefiro ganhar pouco trabalhando no home office do que trabalhar no serviço tradicional, mas o tempo que eu vou gastar em locomoção, isso e aquilo, eu descarto. Por isso que, na minha opinião, a gente tá vendo uma alta demanda de vagas, né, abertas, isso, aquilo, fora uma questão também de que a gente sabe muito bem de exploração que acontece, de desvio de função, porque quem já trabalhou em áreas comerciais, atendimento ao público, isso, aquilo, sabe que acontece muito a sobrecarga e o tempo que você gasta lá não volta mais. Trabalhei desde segunda, hoje é domingo, amanhã eu tô lá de novo pra ganhar uma folga na terça-feira, por causa de um inventário, tá ligado? Que eu fui parar pra almoçar, era meio-dia, voltei 1 hora, fiquei desde 1 hora até as 10 da noite, pra chegar em casa 11h30, tá ligado? Tô com fome pra caralho, cheguei com lanche, cheguei de mochila. Então o trabalho home office virou um sonho para muitos. E tipo assim, essas 4 horas que você teria, entre aspas, sendo desperdiçada
e de locomoção, isso e aquilo, você pode dormir um pouco, você tem tempo para fazer algum exercício, tomar um café com calma, ler algum livro, ou simplesmente fazer nada, sabe? Descansar um pouco. E isso, na minha opinião, é o que tá mudando o jogo. As pessoas, os jovens, estão querendo qualidade de vida. Não estão querendo mais aquela visão que as outras pessoas mais velhas tinham, que você tem que trabalhar no serviço tradicional, você tem que bater ponto, isso e aquilo. Eles não querem isso, eles querem qualidade de vida. E o tempo, nessa questão que eu vejo muito e sempre entra em pauta, voltado mais na locomoção do tempo gasto além do trabalho, eles não estão mais interessados nesse tipo de emprego. Eles preferem o home office, e essa nova geração percebeu que o tempo é a única coisa que a gente não recupera. Como eu falei para vocês, dinheiro a gente ganha, perde, ganha de novo, mas o tempo que você passou espremido no ônibus, no metrô, ou até mesmo correndo risco, esse não volta mais, entende? E outro ponto que pouca gente gosta de admitir, mas todo mundo sente, que é o ambiente de trabalho. Quem já trabalhou presencial, e principalmente com atendimento ao público, nem sempre o problema é o trabalho em si, mas sim as pessoas ao redor. Sempre vai ter um chefe difícil de lidar, aquele que não é pesado, colegas que não respeitam o espaço, que querem pisar em você, que querem tirar vantagem, isso e aquilo. E quando você é a carne nova naquele trabalho, mano, vai sobrar tudo pra você, se prepare. Então, situações desconfortáveis que se você simplesmente não consegue evitar porque está ali, presencialmente todos os dias. E eu não estou totalizando, demonizando empresas, isso aquilo presencial, porque tem empresas legais, tem empresas que compensam muito mesmo você trabalhar presencialmente, você trabalhar só na CLT, né? Tem empresas incríveis. Mas a gente sabe que a realidade da grande maioria das empresas, dos escritórios, é um teste de resistência psicológica. Você não tá lá só para fazer seu trabalho, você tá lá para fazer política. Tem o patrão chato, que não foi para vocês, que adora microgerenciamento, bajulação, aquele cara que passa atrás da sua cadeira só para ver o que você está fazendo, se você está fazendo alguma coisa errada, ele vai ferrar você, e isso, meu amigo, acontece muito em qualquer ambiente, cara. Até na construção civil, que eu já trabalhei, acontece isso, né? Os caras querendo ferrar um ao outro, ainda mais quando você é novo naquela área, você não sabe fazer direito, vai ter gente querendo fazer sua caveira, né? Tem colega do trabalho mal educado, que não dá bom dia, deixa as coisas sujas aí no ambiente dele, você deve ter que limpar, que falta um telefone, né? Tem fofoca, e fofoca, cara, é uma entidade à parte, né? E é um ambiente onde muitas vezes você vai ter que vestir uma máscara, essa é uma verdade. Você vai ter que fingir que tá feliz o tempo todo, que tem que fazer piada sem graça pro chefe, tem que participar de eventos da empresa, aquele famoso network, sendo que você não é esse tipo de pessoa, mas para fazer o seu nome você vai ter que usar uma máscara, essa é uma verdade. E tudo isso drena a nossa energia de uma forma absurda. E fora ainda aquela questão assim, né, tem essa parte tanto da sua equipe, que pode ser muito ruim ou pode ser muito boa, mas também a questão das próprias pessoas em si, né, em geral, que você tem que estar lá todos os dias vendo isso, aquilo, aturando, aquela famosa frase, você tem que aguentar porque você tem contas para pagar. Só que no home office, isso muda bastante. Não quer dizer que você não vai deixar de ter contato com as pessoas. Não é que os problemas desaparecem, claro que não. Continua sendo um trabalho como qualquer um, com metas, cobranças e responsabilidade. Só que a forma como você lida é totalmente diferente, cara. Você não está ali cara a cara o tempo todo com essas pessoas, isso, aquilo. Existe uma certa distância saudável, entre aspas, uma certa autonomia. Você resolve suas tarefas, participa de reuniões e segue o seu fluxo, no seu tempo e sem aquela pressão de você estar presencialmente. Porque é totalmente diferente se você já trabalhou presencialmente depois foi trabalhar no home office, ou se você conhece pessoas que tiveram essa mudança na parte do trabalho, você vai ver que a maioria vai falar que home office é o melhor jeito de trabalhar, sabe? Isso reduz muito o desgaste emocional do dia a dia. Até tem estudos que comprovam que trabalhar em home office tem uma melhora significativa na qualidade e entrega do trabalho, sabe? Então não é uma bobeira assim dessa nova geração que tá virando vagabunda, né? Que não quer mais trabalhar presencialmente, isso, aquilo. É até uma questão mais saudável, entre aspas, no trabalho. E esse, na minha opinião, quando a gente começa a conversar com jovens, que a gente pergunta assim, mas por que você prefere o home office em vez de um emprego presencial? Você vai ver que eles vão falar assim que o home office, o ambiente da sua casa, né, que você vai trabalhar, é um ambiente muito mais seguro, com as suas coisas. Se o seu dia é estressante, você levanta e vai na cozinha, faz um café, faz, sei lá, um carinho com o seu cachorro, respira fundo e volta. Você não precisa lidar com aquela energia pesada de ninguém. A sua interação com aquele chefe
controlador ou aquele colega tóxico, né? Se resume a uma mensagem de texto ou uma reunião de vídeo que tem hora para acabar. E você não precisa colocar sua cara, só colocar o áudio e já era. Você não precisa ter aquela energia pesando na sua volta. Você não tem aquele olhar de julgamento de ninguém em cima de você. E essa é a paz de espírito, essa redução drástica de conflitos interpessoais desnecessários é um dos maiores motivos pelos quais a galera tá fugindo do presencial. Eles querem trabalhar, querem ter resultado, mas também não querem adoecer mentalmente por causa de ambiente tóxico. Simples assim. E essa geração, vocês sabem muito bem, preza muito por essa questão mais da mentalidade, de um propósito de vida, uma questão mais saudável toda. E eu vejo até um movimento de pessoas que eu não quero ser milionário, eu não quero ser isso, aquilo, eu quero só apenas ter condições para ter uma vida confortável. E sempre falam assim, eu não quero me matar com uma empresa, né, desgastando meu tempo, minha vida, meu mental, trabalhando 12, 15 horas numa coisa e depois lá na frente o dinheiro que eu ganhar vai ser para gastar em remédio, em psicólogo, isso, aquilo. Então eles priorizam a paz de espírito, uma redução drástica de conflitos interpessoais e optam mais pro home office, que essas interações todas, tudo isso que eu falei para vocês, não acontece lá. E isso nos leva a um ponto muito interessante que eu notei, que é a minha opinião, que até existe uma mudança de valores muito forte que está acontecendo agora. Antigamente, o sucesso profissional era medido quase que exclusivamente pelo salário e pelo cargo. O cara ganhava bem, tinha uma sala com o nome dele na porta, andava de terno, pronto, ou na empresa ele era aquele cara que, né, tinha uma coisa diferencial, uma roupa diferencial, um ego, né, diferencial. Pronto, o cara venceu na vida. Mesmo que ele tivesse depois um infarto aos 40 anos de tanto estresse, perdesse cabelos por causa do estresse, perdesse momentos da família dele, momentos dos filhos deles, momentos de qualidade com a própria família, sabe? Só que hoje a régua mudou. A nova geração valoriza uma palavra acima de quase todas as outras no mercado de trabalho: liberdade, autonomia e flexibilidade. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que prefere ganhar um salário menor no emprego 100% home office do que ganhar para ter que bater ponto presencialmente todo dia, toda aquela gama que tem por volta do emprego presencial, horas no trânsito, pressão interna, aquela relação interpessoal, aquela questão que você tem que usar uma máscara, você tem que ser uma outra pessoa no serviço. E tem várias pesquisas sérias que confirmam isso. Mais de 60% dos profissionais dizem que mudaria de emprego hoje só para poder manter o trabalho remoto. Por que isso acontece? Porque a liberdade não tem preço, meus amigos. A liberdade de você poder colocar uma máquina de lavar roupa para bater enquanto você responde uns e-mails, ou a liberdade de você poder ir ao médico no meio da tarde sem ter que implorar pro RH e levar atestado, como se fosse um criminoso, como se você estivesse cometendo o pior crime possível dentro da empresa, e a liberdade de poder almoçar comida fresca, feita na hora, na sua própria mesa, em vez de comer marmita requentada no micro-ondas da firma, ou gastar uma fortuna em restaurante todo dia, sabe? Essas pequenas coisas que, na minha opinião, eu coloco como o motivo dessa nova geração. Até algumas pessoas que começaram a enxergar isso, que o tempo é o mais precioso, elas sempre vão jogar isso na mesa, cara. E tem mais ainda, a liberdade geográfica. O home office te permite morar onde você quiser. Você não precisa pagar um aluguel absurdo num apartamento minúsculo no centro de uma metrópole só para ficar perto do trabalho. Que isso acontece muito, né? Se você não tem, que nem eu falei para vocês, se a empresa não dá uma questão de locomoção, você tem que ir com o seu próprio bolso, mano, você tá ferrado, você praticamente vai pagar para ir pra trabalhar. Então isso não é apenas uma questão de preguiça, que essa geração é isso ou aquilo. Até se você levar com um olhar mais afinco, é uma questão até mais racional da coisa toda. Se o salário correspondesse a todas essas outras vantagens que o home office tem, é lógico, é óbvio que todo mundo optaria para trabalhar presencialmente. Mas hoje não é isso que acontece. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Esse é meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei, fique à vontade aqui nos comentários para deixar a sua opinião. E também, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, que tá tudo aqui na descrição. Apoie-se, a vaquinha, lê no QR Code que tá aqui nos cantos dos vídeos. E se você tem um tema de vídeo, deixe junto com o Valeu Demais, que ajuda muito e eu dou mais prioridade no seu tema. E da forma grátis, que não te custa nada, é deixando seu like, comentando aqui, deixando 2 ou mais comentários, se inscrevendo no canal, hypando o vídeo, que essa opção só aparece quando você está no seu smartphone, arrastando a aba dos comentários que aparece logo em seguida. Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.